Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo das Escrituras, iniciaremos hoje um novo livro. Será a Carta aos Gálatas. Esta carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente lá pelos anos 50, anos 60, na segunda metade do século I. E o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta orientando aos novos cristãos lá da região da Galácia, que essa região da Galácia era uma província romana que ficava na Ásia Menor, hoje seria a região da Turquia. E os primeiros cristãos na Galácia eram pessoas gentias, ou seja, eram pessoas que não eram judeus, eram pessoas que tinham ouvido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e que tinham crido, colocar a fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação. E o apóstolo Paulo fica sabendo depois que muitas pessoas, principalmente os judeus, cristãos judeus, estavam levando uma mensagem, uma doutrina que era contrária aos ensinos de Jesus para a salvação, porque os judeus, eles acreditavam, eles criam na Torá e esperavam o Messias, e o Messias chegou, mas eles ainda tinham em mente que não era só pela fé, além da fé em Jesus Cristo, teriam que cumprir a lei de Moisés, teria que circuncidar. Mesmo sendo uma pessoa que não seja judeu, eles queriam que aquelas pessoas, além da fé, deveriam cumprir algumas regras da lei judaica. E o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta para a igreja, as comunidades cristãs, lá na província da Galácia, para falar que essas pessoas não sigam essas orientações, não sigam essas doutrinas, porque são doutrinas anticristãs. Nos dias de hoje a gente vê também essas doutrinas que as pessoas querem acrescentar a mais no Evangelho, dizendo que você tem que fazer as obras, você tem que cumprir cerimoniais para ser salvo, e na verdade isso aí é abominável. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele já fez o sacrifício naquela cruz. A obra dele, redentora, foi ir à cruz, receber todos os nossos pecados naquela cruz, e ali ser o sacrifício de um homem justo, de um que não tinha pecado, que agradaria ao Pai. Para quê? Para que pudesse vencer o pecado, a morte. Os pecados nossos foram colocados em Jesus Cristo naquela cruz. E apenas a justificação da nossa fé em Cristo. Somos justificados, somos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo. É pela fé, não existe outro caminho. Então a gente vai ler aqui o capítulo 1, alguns versículos, vamos ver até o versículo 12, para que a gente possa compreender como foi um pouco difícil, mas agradável, o apóstolo Paulo tentar reforçar os primeiros cristãos dessa região a crer apenas em Jesus Cristo, colocar apenas a fé nele e evitar aceitar outro evangelho que não seja o de Jesus, o Cristo na cruz. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas na Galácia, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele já começa nessa pequena introdução aos irmãos lá da Galácia, dizendo: olha, eu sou apóstolo não por homens,
mas eu fui escolhido apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele não pertencia aos 12, mas ele foi escolhido depois que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, e depois houve a ressurreição, que Jesus ascendeu ao céu, sentou à direita do Pai. Ele apareceu ao apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, como a gente viu em Atos, no livro de Atos. E ele vai reforçar aqui que ele recebeu esse apostolado, que ele é apóstolo, que ele é um mensageiro de Deus, exclusivamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ressurreto, falava sempre com o apóstolo Paulo para dizer o Evangelho. Então, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele fala que Jesus Cristo veio a esse mundo e que ele foi a nossa redenção. Que a salvação é exclusiva em Jesus Cristo, porque Deus, na sua obra redentora, ele cumpriu toda a vontade do Pai que ia àquela cruz, para que ele pudesse ser um sacrifício vivo e pudesse agradar ao Pai. E nós, apenas como pecadores, somos justificados quando colocamos o olho na cruz e colocamos a fé nessa obra magnífica que Deus fez em Jesus Cristo. É a fé. Não vamos tentar colocar alguma coisa a mais. Nós homens, por nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus em nada, a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei anteriormente, porque nossas obras nascem mortas por causa do nosso pecado. Nós somos contaminados pelo sangue, pelo pecado original, lá na queda do casal, pela desobediência. Mas, em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, o favor imerecido que é dado através da fé. Deus nos olha como um seguidor de Cristo, como um cristão, como um santo, por causa de Jesus Cristo. E aqui a gente vai observar que o apóstolo Paulo, ele tem essa conexão com Deus Pai, com Deus Filho, porque a obra foi feita para que Deus pudesse colocar a fé novamente, colocar a comunhão novamente ao homem, porque a fé é um dom de Deus, a fé é dada por Deus. Deus chama aquelas pessoas, os pecadores, ao arrependimento. Deus elege e Deus traz o arrependimento. Portanto, nós apenas somos aqueles que somos chamados, porque por nós mesmos a gente foge de Deus, mas é Deus que nos busca, é Deus que nos alcança, é que Ele nos chama para que possamos ser eleitos e possamos ser salvos e ter a vida eterna. E essa é a importância que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Galácia e também que serve para os nossos dias. Continuando, versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi. Eu recebi pela revelação de Jesus Cristo, muito forte. Aqui nós ficamos até o versículo 12, que o apóstolo Paulo fala que a fé é em Jesus Cristo, por causa da sua obra redentora. O Filho de Deus, o Messias prometido, veio a esse mundo
há 2000 anos atrás e proclamou o seu evangelho, e foi aquela morte de cruz, a expiação pelos nossos pecados. E ele vai orientar o povo lá da Galácia, os primeiros cristãos da província da Galácia, que evitem estar propagando um evangelho que não seja o da cruz, que eles não se amoldem ao pensamento, ao que os judeus estavam levando até eles, porque os judeus cristãos estavam tentando acrescentar a lei de Moisés, dizendo que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas também vocês têm que cumprir a lei de Moisés, vocês têm que circuncidar para que vocês possam ter a salvação. E isso aí é mentira, porque o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ele fez toda a obra naquela cruz, não é necessária pela graça, a salvação é gratuita, é pela cruz, é por Jesus Cristo, não é por obras para que ninguém se glorie. Ela é de graça, é o arrependimento de pecados, é o pecador que se arrepende de seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor, confessa que é pecador, que é o primeiro passo para que haja o arrependimento, é o próprio pecador saber que ele é um pecador e que ele possa receber o dom gratuito de Deus, a salvação, e receber também o Espírito Santo de Deus para que possa habitar e transformar o seu coração. Quando isso acontece, você passa a ser um cristão, um filho de Deus, e você começa a ter um discernimento espiritual, que é o processo de santificação diário, que vai acontecer até você sair desse mundo. E o apóstolo Paulo fortalece: quem praticar um outro evangelho que não seja o da cruz, que a salvação é exclusiva na fé em Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente vê, tanto no Brasil como também no mundo, a gente vê pessoas acrescentando um novo evangelho que não seja apenas a cruz, tentando dizer que você tem que fazer isso, aquilo para que possa ser salvo. Isso aí é você estar rejeitando a obra de Jesus Cristo naquela cruz. A obra de Jesus Cristo ela foi feita, ela é pura, não necessita mais de outra obra. Nós não temos condições nenhuma como pecador, de fazer algo para agradar a Deus. O único que agrada a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Deus se alegra através da cruz quando a gente olha para Jesus. Portanto, meus irmãos, procuremos andar na fé, no evangelho exclusivo de Jesus Cristo, que andar ensinando outra doutrina para a salvação, como o apóstolo Paulo diz, que seja amaldiçoado, que não esteja no nosso meio, que você rejeita esse novo evangelho, e que o evangelho puro é esse, que Jesus é o Messias, que Jesus veio a esse mundo, que ele era divino, ele era 100% homem, 100% Deus, e que a sua missão era levar todos os pecados da humanidade naquela cruz, e ali ele morrer morte de cruz, ali ele ser chamado de maldito por nós. A maldição caiu nas mãos de Cristo, que era para ser para nós, mas que a obra, no terceiro dia, Deus cumpriu a promessa de que haveria a ressurreição de Cristo, e que ele reina para sempre e nos dá a vida eterna quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar transformando corações de pessoas que ainda passam por algum momento de dificuldade, não conhecem o teu evangelho. Muitos às vezes estão passando por situação de dificuldade, seja em doença, seja em relacionamento familiar, seja no emprego, e muitas vezes, Pai, procuram coisas humanas, doutrinas que não agregam em nada, mas que agregam ao inimigo. Que essas pessoas possam ter esse discernimento que a salvação é em Cristo Jesus, e que a obra de Cristo é o único caminho que nós devemos crer, e é um caminho que leva ao Pai. As nossas orações, as nossas súplicas, elas são ouvidas quando elas vão por intermédio do nosso intercessor, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, e que nós possamos cada vez mais ouvir a tua palavra. Amém.